Estamos ao vivo! Fala pessoal, boa noite. Boa Aê, boa noite! noite. Boa noite, meus queridos adoradores de aqueles que adoram degustar ossos de aventureiros no café da manhã. Seja uma boa noite. Eu estou aqui junto com meus companheiros, as minhas outras cabeças. Mais uma vez, a Hidra da TPK está em sua formação completa. Quem sabe em breve ela adquira novas cabeças e a maldade se amplia. Mas enquanto elas não se amplia, serão apenas nós três aqui para agradar o grande senhor Megalok em mais uma criatura que vai atormentar o coração dos nossos jogadores e principalmente da cabeça do meio, em que ela ainda tende a querer ser um herói depois de uma criação tão magnífica. Isso é bullying. Aham. E vocês acreditaram realmente que eu não ia usar o que fosse criado aqui contra vocês. Ah, mas Na primeira oportunidade. na primeira oportunidade. Mas engraçado que eu não tinha planejado aquilo, mas melhorou a minha ideia inicial. Eu tinha planejado de fato algo parecido, mas aquela criatura deu um tempero à maldade. E tchan. Bem, mas conversas de Tipo, tempero e bastidores de tudo que há de ruim. Conversas de bastidores à parte, vamos apresentar. Meus senhores, eu sou uma das primeiros clânicos de maldade aqui. Eu sou o Paulo Web, sou escritor, sou editor de vídeo, sou um narrador do Orla, da campanha de Luminari. Eu sou também, para apagar um pouco, diminuir um pouco do karma da maldade, o Cavaleiro Dante Robson na campanha de Mundo Aleatório. Mas hoje não importa o que eu fui. Hoje importa que hoje eu sou uma das cabeças pensantes. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque monstro não pensa muito. Não, Megalok não gosta muito de pensar. Megalok gosta de mastigar, entendeu? Instintivamente os heróis desapercebidos. Bem, e para apresentar os meus companheiros aqui, as outras cabeças, né? Opa, é pra cá? Tô apontando? Vamos lá, Igor, se apresente. Boa noite, galera. Meu nome é Igor. Eu sou editor de vídeo aí do canal. E hoje, né, tô aí no lugar de cabeça aí do meio para evitar que as duas cabeças nos extremos se degradem, entendeu? Porque aqui é briga de foice, o negócio é muito sério. E para evitar também que haja aí, né, caixa 2, esquema, né? Porque tem uns mestres aí que gostam de votar nas próprias criações. É complicado. Mas enfim. Eu, no papel de jogador também, fico meio triste, né, de ver esses mestres usando essas criaturas bizarras contra a gente. Como na primeira oportunidade esse mestre safado já fez isso aí na nossa última crônica. Mas é isso, né? O Damien tá aí, tá de volta e vai impedir que o mal prevaleça. E vamos que vamos. Mas hoje é dia de maldade. Mas eu te peço de pegar uma pergunta pra você, Igor. Você tornou o Damien um paladino imortal de Tiatis apenas para ser mastigado mais vezes pelos monstros? Não, não. Eu tornei ele imortal para que ele sempre volte aí para atrapalhar o mestre. Se me mata uma, eu volto duas. Me mata três, eu volto quatro. E assim vai indo. Isso aí, né? Se caiu 8, levante 9, né? Exatamente. É por aí, né? Bem, e para apresentar nosso último requisito de encéfalo de maldade aí, nosso repositório de TPKs futuros, porque eu estou com medo do domingo. Próximo domingo. Apresente-se aí, Marcos, para todos. Boa noite, pessoal. Eu espero realmente que ser útil nessa live. Eu pretendo não agregar votos somente para mim nesse momento, mas eu sou um dos narradores do Orla do Dragão
Estou aqui pensando em como fazer com que jogadores passem por mais perrengues, muito mais perrengues do que deveriam passar. E também jogo com Ian Hunt, o pior marido de todas as mesas de RPG que já existiu. Narro a mesa de mundo aleatório, onde eu espero sinceramente que eu faça um TPK em, acho que no quarto ou quinta rodada, sei lá. Eu não gosto desses jogadores, eu vou renovar os jogadores. Então, espero que isso aconteça dentro em breve. E estamos aqui para criar monstros capazes de causar muitos distúrbios na vida do Igor, porque ele está aqui somente para sofrer, né? Porque ele ainda não está narrando uma mesa dentro do Orla, então ele está aqui só para sofrer. Ele cria coisa que vai ser prejudicial a ele mesmo. A hora de vocês chegará. Uma hora vocês vão ser obrigados a jogar meu RPG também. Não tem problema. Não tem problema. O importante é jogarmos o máximo que puder. Né? Bem, É por isso que eu bato antes. Bem, meus amigos, como o propósito do Covil dos Monstros é criação de monstros, então vamos às regras básicas. Cada um das 3 cabeças do TPK vai sugerir uma criatura e vai tentar argumentá-la para defendê-la, porque nós queremos que ela seja a grande vencedora da noite. E nós vamos aqui argumentar para ela, e ela vai ser uma das opções. Eu vou apresentar uma, o Igor vai apresentar outra e o Marcos vai apresentar mais uma. E para fechar, a quarta opção, a segunda mais votada do episódio anterior. Mas vocês devem estar se perguntando aqui, né? Eu estou tendo um déjà vu? Estou vendo o episódio 2 acontecer novamente? E eu lhes digo, sim, vai acontecer novamente. Porque assim como todos os clérigos de Megalock, eles prezam pelo primitivo e pela avessa tecnologia. E eu cometi alguns erros de OBS Jockey. E a live anterior só teve som na live, mas não teve som no episódio bruto que foi. Então, o episódio foi perdido. A criatura que nós fizemos lá vai ficar lá para todos, guardadinha, pois foi assim combinado, né? Criamos, tá lá. Então ela vai ser uma criatura extra, uma criatura especial. E hoje vai ser, de fato, agora o episódio 2. E eu espero muito que esteja dando tudo certo. Eu conferi aqui e tá dando certo, assim. Porém, por um pouquinho de raciocínio nesse momento, só pela poder da maldade. Depois eu posso virar racional. Então, eu acho que ele está tudo em ordem aqui, né? Se tiver qualquer falha, aí vocês podem avisar aí no chat, por favor. Vou ficar muito feliz. Né? E é isso. A gente vai. Como a gente vai repetir as nossas opções, já que elas foram perdidas, né? Ou então os companheiros podem apresentar novas, isso fica a critério deles. E o segundo mais votado do primeiro episódio foi o Guardião das Ruínas, uma opção que eu trouxe, que ele é um construto de Genshin Impact, que ele é uma espécie de golem gigante que protegem talvez passagens de dungeons ou tesouros, que foi construído por uma civilização muito mais avançada que hoje não existe mais. Como no Tormenta temos a relação a mesma paralelo com os gnomos, que foi uma raça com uma tecnologia muito avançada e por alguma razão eles foram extintos, então a gente vai repetir, no caso, botar essa criatura que tem tudo a ver com o nosso momento perfeitamente para adaptá-los. Então ela vai entrar como uma quarta opção. E agora vamos aqui sugerir as 3 outras opções que vai entrar. Lembrando que vocês podem votar uma vez gratuitamente, e se quiserem votar mais de uma vez,
é só gastar as escamas. Vocês adquirem escamas assistindo às nossas lives. Mas quem for inscrito vai ganhar uma quantidade bem maior. Então não se esqueça aí de ajudar bastante com a inscrição de vocês. Vocês vão ter mais pontos para tentar adquirir a criatura que vocês mais gostar. E quem for inscrito vai receber a ficha dela prontinha na sexta-feira. A gente vai conversar sobre a criatura, vamos criar o conceito dela aqui ao vivo, algumas características que a gente vai aqui preencher aqui, fazer a coisa, mas a ficha final mesmo, revisada e testada, vai estar lá bonitinha para os inscritos do canal lá na sexta-feira. Aí é só digitar exclamação o conteúdo e vocês vão ter acesso não só à ficha, como os outros conteúdos que nós disponibilizamos aqui. Ah, outra coisa, nós também temos disponível como apoio para o nosso canal também, né? O nosso Pix, que está aí, um quadradinho aí, uma coisa. E também, se você ajudarmos ao projeto, também tem a opção de compra dos bits. É um botãozinho que fica ali perto do seu figurinha do avatar, em alguma parte aqui de cima. E vocês podem adquirir a compra desses bits assim e pode ajudar. Essa é a melhor forma de não só ajudar o Orla, mas como qualquer stream aqui na plataforma. E também, uma outra forma excelente de nos ajudar é divulgar a gente nas redes sociais e seguir a gente lá. Nós estamos sempre postando conteúdos, os cortes das nossas mesas vão para lá. A gente tem um Instagram com bastante pessoal assim, mas puder dar um apoio também lá no nosso TikTok, no Orla, do YouTube também, vai nos ajudar bastante. Comenta, compartilha, divulga com quem gosta de RPG, quem tem interesse, quer conhecer. Em breve vamos ter muitos conteúdos, não só as lives de RPG, como outros programas, outros conteúdos lá para ajudar o pessoal que quer aprender, que quer jogar RPG, tipo, tá perdido. Pô, Paulo, sempre quis jogar RPG, não sei o que eu faço, por onde começo. Não se preocupe que a gente vai produzir conteúdo para ajudar essa galera lá. Muito em breve vai estar disponível no YouTube. E os melhores momentos das nossas lives estão lá no Instagram e no TikTok. Bem, então vamos lá. Agora chega de falatório e agora é hora da maldade. Como já tinha dito anteriormente, o Guardião da Ruína, que foi do episódio passado, volta para a enquete. Eu quero saber agora do Igor, qual é a sua opção? Então, já que nós tivemos aí, né, essa intromissão de Megalock na nossa tecnologia, né? Foi a melhor desculpa que eu já ouvi. Eu vou trazer de volta a Ninfa Sangrenta aí, que eu falei no outro episódio, né? Que seria um inimigo baseado lá, para quem jogou Castlevania Symphony of the Night lá no PlayStation 1 ou no Sega Saturno, né? Quem viveu essa época. Tinha um inimigo que se assemelhava a uma enorme flor, onde tinha uma ninfa dentro. E essa ninfa, ela atacava com vinhas, né? E ela ficava mais raivosa, mais furiosa quando o sangue, né, caía na flor, né? E a flor de branca ficava, a rosa, né, ficava vermelha, vermelho sangue. Né? E aí eu penso nessa ninfa num cenário onde um aventureiro desavisado, um camponês, estivesse ali coletando alguma coisa numa floresta ou procurando algo, e aí do nada vê aquela mulher linda, com corpo escultural, e né, falhando ali num teste de vontade, de repente já fica seduzido, e aí quando vê, amigo, já virou comida, já era. Não, é o lanchinho da floresta. É o lanchinho da floresta, não tem pra onde correr. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então ela vai ser uma criatura que é metade mulher e metade planta carnívora, é isso? Então, esse corpo, né, ela consegue sair da flor, mas não ir muito longe, entendeu? Digamos que a flor, ela tá no local da floresta ali, né, onde seria, né, a parte principal do corpo, e o corpo da mulher bonita seria como se fosse uma isca, né? É uma parte animada ali que ela consegue soltar, essa ligação vem por debaixo da terra, de repente por uma vinha, e ela atrai, né, até a parte carnívora dela, né, até a flor.
É basicamente isso. Mas só que ela não consegue ir tão longe assim, né? Existe um limite para que ela alcance. Ah, então ela é apenas uma espécie de isca ali, né? Que ela vai atrair, tipo como se fosse uma projeção, uma coisa assim? Ou... Não, esse corpo da mulher é um corpo físico mesmo, né? Ela pode ser tocado e tal, não é como se fosse algo magia ou espiritual, não. É uma parte da flor, elas são ligadas. Só que para derrotar essa flor, teoricamente, tem que derrotar a parte principal, entendeu? Que seria a planta mesmo. Essa moça, né? Essa ninfa seria basicamente, sei lá, 5%, 10% do corpo dela. Pode também ser destruído, mas não acaba com ela totalmente, entendeu? Entendi. É como se fosse uma coisa animada, uma parte do corpo animada ali só para chamar atenção. Mas ela é meio planta, ela pode ser tipo um botão Isso, da isso, flor, isso, coisa do isso. gênero. Isso, exatamente. Exatamente. Igual podar essa flor. Vai detonar aquela parte ali, mas não vai eliminar ela de vez. Exato, exatamente. É isso aí. Bem, e agora vamos para a segunda opção, malignamente pensada, Marcos. Eu estou aqui para alimentar a minha mesa de mundo aleatório, mais uma vez com personagens criados a partir da cultura nacional. Então, hoje eu quero presentear essa mesa com o principal personagem, o que eu mais gosto, na verdade, no nosso folclore, o mais sem vergonha, o mais troll de todos os trolls da mitologia, seja ela qual for, o Saci. O Saci, no meu pensamento em questão de RPG, ele é um elemental do ar, que é capaz de invocar furacão, que é capaz de muito arteiro, muito. Eu colocaria ele em diversas alegorias, mas o principal, ele não é uma criatura extremamente maligna, ele é, na verdade, um brincalhão. Então, ele seria uma criatura que é para tornar o lugar um lugar mais desafiador. Então, ele mexe no ambiente, ele, ele, é, ele é um Acerta o ladino. leite. A Zé do Leite, é. Mas ele é um ladino excepcional, porque ele rouba a coisa das pessoas, ele troca coisas de lugares, ele esconde muito bem. Então eu pensei nele em algo parecido com isso, né? É alguma coisa para mexer, para sabe aquela mesa que você tem um cara que tem um item mágico muito acima do que você deveria ter dado? Então, pode ser que ele se perca por conta da atuação do Saci. Então eu queria criar esse personagem para mesa de mundo aleatório. Cara, você me fez lembrar que recentemente eu li um livro. É um thriller com questão sobrenatural, né? Meio na pegada meio Mundo das Trevas, de um autor Uhum. nacional chamado Gabriel Tennyson. O nome do livro é Deuses Caídos. Olha, a história é muito maneira. Ele tem uma pegada como se fosse um Constantine BR. Ele lida com coisa. E ele tem uma visão do folclore bem sinistra, cara. E o saci dele é aterrorizante. Eu já vi algumas versões de Saci aterrorizante, mas eu queria que ele fosse mais uma criatura para atrapalhar, Um não para trapaceiro, né? eliminar. É, um trapaceiro, Um não Loki. Eu já fiz alguns monstros para essa mesa que são bem legais para esquartejar os nossos jogadores, ou, quer dizer, para passar a fazer eles ficarem um pouquinho mais com dificuldade, mas o Saci eu não queria que fosse esse personagem, eu queria que ele fosse mais para um trapaceiro mesmo na mesa. Então a sugestão aqui do chat falando que ó, eu Saci tem o poder de roubar a espada de um samurai e deixar uma espiga de milho no lugar. Mais ou menos isso, né? Então, beleza, temos um Saci que vai ser bem na pegada zoeira. Rue Rue BR aí. E Ele é isso agora aí mesmo. vamos à minha opção. Eu vou trazer aqui. Tô muito na dúvida se eu trago a mesma opção que eu trouxe na live passada ou se eu trago uma nova. Acho que eu vou trazer a mesma opção da. Não, vou trazer uma nova. A minha opção para essa live de hoje
vai ser uma criatura de um outro universo vizinho aí, desta mesma editora. A Jambô publica um outro RPG chamado Reinos de Ferro, no qual eu e o Marcos gostamos bastante. E tem um dos monstros que eu acho que tipo, ele obviamente desse universo, mas ele poderia bem perfeitamente existir e ser adaptado para a Tormenta também, sem muitas dificuldades. E uma delas é um crocodilo gigantesco chamado Dracodilo. Ele é um crocodilo do pântano, assim, que se desenvolveu bastante. E ele tem um poder de uma baforada, não tão poderosa como o de dragão, mas perigosa para aventureiros talvez mais inexperientes. Uma baforada de gás tóxico igual o de um dragão verde. Então eu pensei em fazer algo parecido. E como em Sambúrdia existe uma floresta chamada Floresta das Escamas Verdes, que é uma floresta conhecida por ter uma grande quantidade de dragões verdes, e também já foi lá do antigo rei dos dragões verdes. Talvez eu pensei que talvez por influência desses dragões, dessas criaturas tão mágicas e tão poderosas, algumas criaturas dali da floresta teve uma mutação. Então, é uma mutação, então eu tô pensando em colocar ela como isso. Era um crocodilo que com os anos, né, com os séculos foram se passando e foram modificando até, digamos, evoluir para essa criatura aí, que hoje é esse Dracodilo, que ele conseguiu adaptar cozinhando ali os seus órgãos para que tenha, ele consiga produzir esse gás tóxico e expelir. Ele, obviamente, como ele tem muita oferta de caça, de coisa, ele se desenvolve muito. Então ele é uma criatura grande, ou talvez até enorme. E assim, ele é bastante feroz. Só que ele não é encontrado em outra parte, talvez. Isso aí fica discutível, né? Mas o que é especial nele é que o couro dele é valiosíssimo para poder fazer objetos. No antigo, né? Eu lembro da versão dele quando eu joguei o Reinos de Ferro no antigo D&D 3.5. E o couro dele podia fazer automaticamente qualquer a armadura de couro obra-prima, no caso. Era automaticamente uma obra-prima pela qualidade do couro. A gente podia pensar em fazer algo parecido. Aqui. Eu acho esse é o monstro favorito de Reinos de Ferro pra mim, cara. É muito maneiro. Eu gosto daqueles ratos que explodem. Não, eu gosto do Dracodilo. Bem, então essa é uma das opções que eu vim trazendo aqui. E fechando o quarteto é a opção do Guardas da Ruína. Então vamos. Eu acho que hoje a gente vai ter um quinteto, hein? A gente vai ter uma quinta opção, porque o Cile 001, Ciléu 001, ele botou aqui, posso dar uma opção? Não precisa botar na lista, mas eu queria saber a opinião de vocês. Claro. Na verdade, você, por favor, nos dê a sua opção. Estou sempre atento e ela vai ser prioridade a qualquer uma dos três aqui, tá? A prioridade vai ser a opção que vocês derem. O objetivo é justamente esse, né? Essa interação. Se ela não ganhar na votação agora, ela com certeza vem na próxima como sugestão do nosso chat. Marcos, você me deu então ela... O Ciléu 001 deu uma excelente ideia para mim agora. Se a galera vai animar. Mas a gente podia fazer uma edição em que recomendação do público. A gente podia abrir uma caixinha de perguntas e enviar as ideias. E as melhores ideias. Sim. A gente bota uma enquetezinha e entra no programa. É uma edição especial. A gente bota lá no Instagram, lá. Muito bom. Vê aqui, deixa que eu leio pra você. Ser um livro que, uma vez que entra em contato com alguém com uma capacidade mágica grande o bastante, toma a mente da pessoa. A partir daí, essa pessoa andará por aí sem nunca largar o seu livro e com sua mão livre terá a capacidade de roubar a magia dos outros. Se ele tocar em você, ele fará com que você desaprenda uma magia e só poderá lembrar de como usar ela uma vez que o dono do livro use essa magia.
Nossa descrição aqui, hein? Eu vou copiar aqui a sua descrição. Eu tô colocando aqui no nosso grupo aqui para poder concentrar a informação. Qual seria o nome dessa criatura, Ciléu? Você gostaria de uma sugestão de nome ou alguma coisa que a gente possa bolar um nome para ela? Olha, Cara, você imagina um livro desse perdido numa academia arcana da vida, hein? Que estrago que não poderia fazer. Não, poderia nem Basica... ser isso. Poderia ser um covil de um necromante, uma coisa assim, um cara, ou um mago inescrupuloso que tá querendo fazer, tipo, mexendo com demônios, essas coisas. Além do mais, isso poderia facilmente ser um demônio. Isso me lembrou muito o modus operandi dos demônios no Dragon Age. O Dragon Age, assim, a magia vem do plano dos demônios. Então, assim, quanto mais você usa magia, mais suscetível você fica a possessões. Então, poderia... Ô, o Jack Sullivan, cara. Tinha que ser. Eu gostei do nome aqui, Livro dos Esquecidos, que foi a Livro sugestão dos dele. Esquecidos. Sim. Mas ele também poderia se enquadrar como um objeto amaldiçoado, mas eu fico pensando nele como se ele fosse um livro com uma entidade viva, tipo um Necronomicon. Exato. Cara, imagina esse livro. Ele poderia dar um bônus, ele poderia dar um poder muito grande pro usuário, só que ele vai cobrando é como se ele. Cada vez mais que você usa ele, mais fraco mentalmente você fica, porque você vai esquecendo, você vai definhando, entendeu? Tipo assim, você fica muito forte, porém ele vai cobrando um preço muito alto, porque justamente é uma entidade, né? Eu gostei pra caramba da ideia, achei muito boa. Já estou colocando aqui na lista também. Então vamos liberar a votação, contar com a ajuda de vocês para votação. Ou de algum outro O cenário. Falartu está perguntando se a gente está usando as regras da DB 180, que saiu para criação de monstros. Sim. Exatamente. A gente usa de fato as regras que saem do material oficial, porque o nosso objetivo é seguir com o material oficial, tá? E de repente mandar essa sugestão futuramente para a editora, se eles gostarem, se eles quiserem usar em alguma coisa também. A nossa ideia é que o material que foi construído aqui no Orla também entre para a iniciativa T20. Com futuros suplementos, mesmo que não sejam não canônicos. Mas a ideia é de produzirmos aqui para também disponibilizar não só esse material para quem acessa o nosso canal, para outras pessoas, para ficar mais acessível para todos. Mas a gente dá por enquanto, a gente está privilegiando a galera que está apoiando o projeto. Então as fichas estão sendo liberadas apenas para os inscritos no momento. E talvez no futuro a gente disponibiliza de outra forma. Só para lembrar, então, todo mundo que está assistindo aqui, dê a sua curtida nas nossas redes sociais, tá? Quem quiser apoiar o nosso canal com o seu sub do Amazon Prime, quem está assistindo lá, Anéis do Poder e tal, e quer aproveitar para dar o sub para o nosso canal, fique à vontade, nós agradecemos muito, isso dá o apoio necessário para que a gente dê continuidade. E também nós estamos utilizando do meio do Pix para quem quiser apoiar a gente de forma direta, que está aqui no QR Code na nossa página, então fiquem à vontade para realizarem o apoio da forma com a qual vocês quiserem e puderem. Mas o principal é nos seguir nas redes sociais e nos seguir aqui também na Twitch. Solta isso aí. Olha só, como a prioridade a gente dá a sugestão do chat, eu não gostaria de fazer isso pelo Mr. Jack Sullivan, mas ele pediu pra gente colocar um monstro aqui, que ao invés de matar as criaturas, ele, na verdade, cura os aventureiros. Então, a minha sugestão é que entre também na votação como a criatura mais Zé Cunha de todos os tempos, sugerida pelo Mr. Jack Sullivan. A Letícia está colocando aqui, ó, que espécie de ameaça que cura alguém, né? Também acho. A ideia do Mr. Jack Sullivan, né? Então, vamos lá. Não vai, só não vai rolar dessa vez. Sério. O objetivo aqui é agradar Megalock, e Megalock não cura ninguém. Falta essa votação aí que eu quero gastar meus pontos. Cara, até dá pra aproveitar a ideia dele, mas de uma maneira diferente. Em vez de esse monstro curar, ele podia rejuvenescer a cada porrada. Boa! Ao invés de tirar pontos de... ele tira a vida. Ele tira nível.
Ele tira nível, exatamente. Mas tem um monstro que tem isso, chama Inumano, que é um morto-vivo que ele tira. Já tem? Então Não, ele deixa ainda não quieto. tem, ele não existe pra Tormenta 20, mas nos livros anteriores tinha essa criatura. A gente pode talvez só adaptar no futuro. Trazê-la pro sistema. Ele é o Benjamin Monster. Vamos liberar aqui, vamos lá, enquete, gente, 2 minutinhos e começou a votação. Foi. Deixa eu botar aqui. Olha, a galera curtiu Olha! o Livro dos Esquecidos. Só de raiva, porque eu também gostei dele. Eu vou colocar aqui mais uma votação pro Livro dos Esquecidos. Cadê meu monstro? Olha só, eu vou falar aqui que eu também acho a ideia maravilhosa. A ninfa carnívora é uma ideia muito boa. Uhum. Então, Jack Sullivan, fica pra próxima, seu monstro, tá? Você já é um monstro nas nossas mesas que você mata mais personagens do que os nossos jogadores. Tá? Eu esqueci de trocar a opção anterior, tá? A opção o Jason, que foi a opção da live anterior, mas seria a Draco... seria o Draco de Gelo. Eu esqueci de trocar. Mas eu acho que o livro dos suas formas. Também tô achando que o Livro dos Esquecidos vai ganhar, hein? Tranquilamente. Cara, eu curti essa ideia de ser tipo um Necromanicon aí, nesse estilo. Acabou? Tá acabando. Ou não? Acabando. Acabando? Tá acabando aqui, falta. Tá. É que eu já não tenho mais ponto pra votar. E agora o guarda da ruína deu um salto aqui. Acho que vai ganhar o Livro dos Esquecidos. E o Livro dos Esquecidos ganhou de maneira inédita a opção. Como diz o ditado que Megalock não curte muito, mas ele vai ter que engolir. A voz do povo, dos camponeses, dos deuses. É a voz ganhadora. Então, senhores, vamos juntos aqui criar esse livro amaldiçoado que em breve vai estar lá para arcanistas incautos pegarem em algum momento. Show de bola. Bem, então vamos para a tela de criação. O Siléo aqui. Queria agradecer a Tormenta 20, a minha família. Muito bom. Muito bom. Olha, Siléo, só em sua homenagem, o Paulinho vai usar isso na próxima mesa para acabar com o FP, tá? Porque é o único arcanista que tem na mesa e também é o que tá aqui na... Ou então eu uso para acabar com o Igor na minha mesa, porque ele Puta merda, eu tinha esquecido que eu era arcanista. Como... Aborta! Tá, o Igor tá tipo assim, Então, quem vai... E você votou no Livro dos Esquecidos, Igor? Votei, pior que votei, cara. Votei bom tiro no pé. Eu tô aqui assim na minha cabeça, eu sou paladino mesmo. Aí eu falei, caraca, o Sirius é arcanista. Gênio. Sou muito bom, cara. Puta merda. Qualquer livro agora que... Ó, eu só quero deixar aqui um comentário. Qualquer livro que a gente achar como tesouro, eu não vou encostar, tá? Só pra deixar claro. Mas você não vai me enganar. Não, que isso, não vou fazer nada contra você, não. Eu não sou uma pessoa ruim. Faz o personagem analfabeto. Não sei nem pra que eu vou querer um livro, né? Deixa esse livro aí. O personagem é feiticeiro, né? Ela nasceu com a magia, preciso de livro. Exatamente, exato. Eu não sei ler, não, cara. Nasceu mágico já, preciso de estudar. Estudar pra quê? Esse talento. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá, já tô aqui. Não vamos perder tempo, não vamos fazer o nosso público ficar perdendo tempo aqui com os nossos devaneios. Seguindo as regras que saiu na DB 180, tem aqui, ó, criando ameaças. Então nós temos os passos, são 7 passos para a criação dos monstros, e o passo 0 é o conceito e o nome. Livro dos Esquecidos. Cara, o nome para mim é excepcional, o Livro dos Esquecidos, por mim ficaria.
Alguém tem uma sugestão a mais pro nome? Não vamos esperar muito, mas já coloca aí, já. Quem vai preencher? É o Igor que Isso, vai eu vou preencher? preencher. Eu já tô preenchendo. Eu acho que tem um delayzinho, mas já mandei lá. Livro dos Esquecidos. Agora, o que a gente tem que definir agora é um ND. A gente vai. Eu acho assim, pra alguém ir atrás desse livro, talvez, né? Talvez uma pessoa se arriscar a pegar o livro, assim, ou talvez entrar no covil da pessoa que pegou esse livro. Ele tem que ser de um mago que mostra algum respeito, né? Não pode ser um Zé Bundinho que pegou o diploma da Academia Arcana ontem. Esse bundinha é Entendeu? ótimo. Tem que ser um arcanista aí que ponha algum respeito. Não precisa ser um arquimago ultra foda, mas tipo, tem que ter um renome. Então eu boto a gente setar um pouco a régua aí pro veterano quase campeão ou campeão. Não sei se o Silent 001 concorda com a gente. Cara, eu não gosto dele ser tão forte assim, porque somente encarar um bicho ter forças para encarar um bicho nesse nível, eu colocaria ele. Onde que tá essa parte mesmo? É uma mistura de monstro com item mágico. Basicamente, quando alguém pode, com poder o bastante, ele começa a corromper essa pessoa. Ora, talvez a gente podia pegar assim. Ele fosse um item a princípio veterano, que ele, à medida que ele vai drenando, né, com ele conhecimento, ele vai ganhando um nível. Isso aí, ele vai ficando mais forte, né? Ele vai ficando forte. Legal, Então vamos ser. legal. E a tendência dele é, tipo assim, por exemplo, se ele vai. A pessoa vai esquecendo, né? Vai perdendo a capacidade, cada vez mais tem que usar ele, a pessoa cada vez vai mais se ferrando até não aguentar mais. Então a tendência é ele passar pela mão de vários arcanistas poderosos e ir acumulando cada vez mais poder, entendeu? Como ele é um objeto inanimado, então eu acredito que ele vai ter atributos físicos nulos, né, praticamente, né? Ele É, vai, Os exatamente. físicos nulos. ele vai ter, sei lá, força e destreza zero, né? O nulo, no caso, né? O nulo. Sim. E vai ter. A gente bota algum valor de constituição pra ele ter uma resistência maior? Cara, eu acho que tem que Se ser. bem que o tipo de fortitude não independe do constituição. Pode ser nulo também. Exatamente. É aquela regra lá de a gente tentar destruir um objeto, Ele pode ter uma entendeu? dureza de um material, no caso, né? Sim, a capa É. pode ser uma capa muito forte, Pode ter uma entendeu? dureza. Pode ser até um couro demoníaco, alguma Ele coisa pode ter uma assim. dureza e um ponto de vida de um material. Isso, exatamente. Legal. Legal. Cara, ele vai ser. Vamos definir então o tipo e o tamanho? Ele vai ser mínimo, né? Um livro? Tamanho minúsculo, né? Tamanho de um livro, é pequeno. Minúsculo. Pequeno já é um pouquinho. É o tamanho de um. Seria um tamanho de um Rini ou de um Goblin. Seria minúsculo. Tamanho de um Falcão, de uma Sylphid. Ele entra com modificadores aqui bons por ser minúsculo, né? Eu acho assim, eu não sei se o Cilhão 001 concorda comigo, mas eu acho que ele tem que parecer um livro inofensivo. Um livro assim inofensivo, não que ele seja desprezível, assim, tipo, mais uma enciclopédia Barça que tá ali. Ele tem que ser um livro bonito, chamativo, mas que não transmita perigo. Para ele ser sedutor para se pegar. Sabe, um livro bonitão. Mas ele tem que ser classificado como uma criatura, né? Então, senão a gente vai criar um item. E o objetivo Exatamente. é ser uma criatura. Ele tem que ter características de É um criatura. constructo, né? Porque ele é um constructo. Ele é um objeto, um objeto, no caso. Ele seria um construto mesmo? Eu acho que seria um constructo. Objetos animados ou criaturas artificiais, é isso mesmo. Ele tem que ser um construto. Cara, olha, essa parada de ele ter uma capa inofensiva é interessante, mas eu tava imaginando. Não expressar, nem como assim, chamativa, entendeu? Ela tem que. Cara, eu acho que tem uma capa. Ela tem que causar a mesma reação que uma livraria causa em mim. Eu entro e fico. Livro.
Tipo, esse livro tem que causar num aventureiro a mesma reação que a Saraiva causava em mim. Ó, Tava lá. Olha, o Ciléu tá falando que o livro ele tem consciência. Se ele tem consciência, então ele tem que ter inteligência. Ele Os tem que ter atributos. atributos mentais vai estar no Sim. talo. A gente tá pensando que, tipo, um objeto animado, os físicos não tem nada. Não tem porquê. Sim, Ele sim, não se sim. mexe sem alguém pegá-lo. Sim. A gente pode até. Ele pode até algumas magias. Quê? É porque ele tava Cara falando do óculos. com você, mas não sabe seu nome. Não, eu gostei disso aqui, ó. O livro tem consciência. O primeiro ponto é isso, né? Então, como ele é uma criatura, um construto, ele já vai ter consciência também. Ele se torna uma criatura viva, né? Sim, sim. Cara, eu Ah, acho que pelo nível de manipulação, ele teria que ter, no mínimo, uma inteligência 20. Ou maior ou superior. olha, a inteligência 20, para mim, como ele é totalmente inábil nas características físicas, as sociais têm que ser as mais altas possíveis. Eu colocaria inteligência 20 e carisma 20. Boa. Ó, o Ciléu tá falando ali, ó. Maneiro, que tava pensando é um pouco diferente. Você tava pensando mais estilo o que, Ciléu? Compartilhe sua ideia. Que o NPC pegou o livro, quando os jogadores vão achar que estão tudo. Então, isso a gente pode entrar nesse mérito a partir das características que ele vai adotar, né? Peraí, deixa eu... A gente tá pensando aqui, assim, ó, na ideia de que seja, por exemplo, como é que essa criatura, antes do arcanista ter pegado ele? Como é que ela se apresenta? Porque a ideia também é que um personagem jogador pode ter pegado esse livro. E ele ficou na mão do mestre. Ou então o livro se apresenta, digamos que apresenta como um aliado bom, assim, olha só, vou te dar poder, mas assim, aos pouquinhos ali, igual um sussurro de sucubus ali, vai. O que você acha da ideia? o sussurro é bom, O confronto duplo é como se você tem a regra de aliados que ele pode, como o Paulo citou aqui, que ele pode entrar como um aliado de um arcanista quando ele estiver sendo manipulado por alguém diretamente. Então ele pode ter diversos tipos de encontros nisso, né? Você pode encontrar ele sendo segurado por alguém, ou você pode pegar ele numa estante de algum lugar. Ele estava ali. Então a gente tem que pensar das duas formas com a qual você faz o encontro com essa criatura. Porque por isso que a gente estava pensando em características. Pode falar. Desculpa, o que eu tô pensando é o seguinte, assim, ele tem os atributos físicos nulos, porque ele vai ter o atributo físico da criatura que tá segurando ele. Sim, sim. É porque eu acho que o que o Ciléu quis dizer é o seguinte, por exemplo, a gente tá lutando contra o arcanista. Sim. Ninguém vai se ligar que o livro também é um inimigo. Vai atacar o arcanista. Claro. E aí, quando a gente derrubar o arcanista, vamos colocar assim, ainda tem um livro. Só que aí também pode entrar na parada o seguinte, o livro, como ele tem uma inteligência absurda, ele pode tentar dominar uma outra pessoa que esteja no grupo. Por exemplo, a gente derrotou o arcanista, aí vai um outro arcanista do grupo lá, vou pegar esse livro aqui. Porra, cara, daí entendeu? A ideia que eu tenho assim do livro de ter uma espécie de alguma coisa que chama a pessoa, igual o poder do anel. Caraca, o anel do Senhor dos Anéis, tô ligado. Assim, nem que seja um sussurro assim, vem cá, tem balinha, vem. Então ele tem que ter um poder, uma dominação mental, né? Cara, ele tem, tipo, ele... Vamos chegar nessa parte da coisa. O deslocamento dele vai ser nulo, né? Ele só se desloca com a criatura que ele tá dominando. Ele pode voar. Ele pode voar, assim, eu quero ensinar esse livro aqui, vum! Aí o cara passa um tempo que voou, voltou ali pra estante, o cara acordou, caralho, esse livro tá de novo aqui. Sim. Pode ser. O livro pode voar, se ele precisar. Voador, pequeno ou menor. Normal, lento ou rápido?
Vocês já leram a versão da Caixa de Pandora do Percy Jackson, tá falando? Não, ainda não li. Não, também não. Não consegui fechar a trilogia. Não lembro disso, cara. O que eu li os 4 primeiros livros da primeira. Da primeira saga. Eu não li os outros. Mas eu não tô lembrado da Caixa de Pandora, não. Se você puder, pode contar, sem problema. Elucidar a gente, é. A gente não liga pra spoiler, não. Pô, mas eu acho essa ideia do voo bem interessante, cara. Essa ideia do Não, eu gostei também. voo, assim, acho que. Até porque ele ser um Daria perseguidor. até mesmo, assim, o cara achar que dá um ar pro arcanista que tá, digamos, possuído ele, né? O cara pensa, olha só, o cara manipula um livro ali voando, o cara deve ser um mago daqueles, né? Sim. Imagina um livro, Olhando o próximo alvo, mas o alvo consegue se livrar do livro. E a partir daí, sempre que o alvo consegue se livrar do livro, a partir daí, sempre que o alvo estiver numa situação psicológica abalada, o livro é invocado para perto do alvo. Pô, então ele praticamente ele cria uma espécie de simbiose, né, com o hospedeiro, né? Tipo, é praticamente como é que se fala? Uma parada ali que domina mesmo, entendeu? Mesmo que você tente se livrar, ele não sai com facilidade, né? Se joga fora, ele aparece. Eu entendo que quando ele pegou, ele está com um hospedeiro novo, ele dominou a mente desse hospedeiro. Se o aventureiro, a pessoa que pegou o livro, não passou no teste de vontade, ele foi dominado. Já era. E aí essa pessoa que foi dominada, ela, todos os dias ela pode tentar fazer um novo teste de vontade para tentar sair do domínio dessa criatura. Mas, tipo, ele fica 24 horas sobre o domínio do livro. Mas a gente pode também fazer o seguinte: quanto mais essa pessoa que está sendo dominada utiliza o livro, o poder do livro, mais difícil fica dela sair dessa dominação. Né? Porque, teoricamente, essa ideia que ele deu no começo do livro apagar, né, por exemplo, o cara sabe a magia, aí o livro apaga, né? Ele depende do livro para utilizar. Isso também mexe com a condição mental dele, entendeu? Quanto mais ele utiliza o livro, mais fraco ele fica e suscetível ao livro, entendeu? Então, mais difícil de se livrar do livro fica. Esse livro pode consumir PM da pessoa, né? Exatamente. Consumir permanente, PM permanente, inclusive. Eu acho que o alimento dele é o PM. Ele se mantém pelo PM, entendeu? Quando o arcanista não tem mais PM, zera o PM, não o PM que ele pode recuperar, mas esse permanente, tipo, ele não é capaz mais de executar magia, não interessa mais pro livro. Não, mas eu acho que assim, quando ele tem que causar uma relação de dependência com o livro. Sim, assim, com certeza, como se fosse uma droga. Eu acho que inicialmente o livro ele tem que funcionar como uma espécie de amplificador de poder. Pra ele achar que, caraca, eu sou sem esse livro aqui. Exato. E quanto mais ele usar. A gente poderia fazer o seguinte: que o livro ele desse o uso pro. Enquanto o. É tantas ideias que eu tô surtando aqui. Pensa que ele funcionaria como um artefato mágico. Não, entendeu? Eu organizei meu pensamento. Não, uma criatura. E se o livro desse um poder geral mágico para o cara gratuitamente, mas assim que ele usasse, ele tem que, ao final do uso, ele rola um teste de vontade. Aí aquela magia que ele usou com aquele poder amplificado passa a ser do livro. Porra, boa, gostei. Eu acho que tem várias coisas que podem ser utilizadas nisso. Por exemplo, ele pode dobrar o PM do conjurador. Pode ser. Ele pode. Não, imagina de usar uma magia acelerada. De usar uma magia. Eu acho que ele poderia dar um poder mesmo, sabe? Porque, teoricamente, dobrar o PM ficaria estranho, porque ele... Peraí, gente, o arcanista vai estar com uma mão no livro e a outra é livre. Se o arcanista encostar a mão livre em outra pessoa... Um bardo, um clérigo. Ele também cria essa parada, né? Não...
Mas, Caraca, legal. isso- Legal. Isso aí é legal. Imagina o livro escolhendo. Ah, então ele não tá roubando do arcanista segurando, ele rouba da vítima, ele que tá aí. Sim. Mas se o A arcanista pessoa que ele tocou, que o rouba arcanista também. tocou, Ele é uma espécie tipo de Shensung de magia, no caso. Exatamente. deixando sum. Exatamente. Legal. Eu tô curtindo, tá? Cara, a gente pode pensar que esse livro, então, teoricamente, quando ele passa a existir, ele é um livro em branco. E ele vai sendo desenhado, ele vai sendo escrito, vamos colocar assim, conforme o arcanista que vai. Tipo assim, o primeiro arcanista que achou esse livro e teve magias roubadas ou roubou magias de outra pessoa, foi o primeiro a escrever nesse livro, teoricamente, entendeu? Dependendo da complexidade que a gente encontre ele. Vamos botar que essa criatura é como se fosse um livro zerado, entendeu? E ele vai sendo escrito conforme ele vai passando pela mão de arcanistas. Porque eu entendi que o Ciléu falou ali, o arcanista ele pode ter noção, talvez, que a magia dele vai ser roubada, então ele utiliza o livro para roubar a magia de outras pessoas para evitar que a dele seja roubada, entendeu? Se ele quiser continuar usando o livro. Caraca, aí, mano, isso daria uma relação muito louca, cara. Que é tipo assim, o arcanista ele precisa daquele poder desesperadamente, mas depois descobriu que ele Sim. tá, mano, ele ficou amaldiçoado. Mano, se eu não Sim. alimentar este livro aqui, ele vai se alimentar de mim, não? É isso aí, exatamente. Então, é basicamente tipo assim, o arcanista ele começa a ficar mal. E a gente podia Porque fazer que cada vez mais o livro ele ficasse cada vez mais guloso, assim, mais exigente. Não. sim, Não, agora eu quero 2 magias, agora eu quero 3 magias. E o cara vai vai ficando mais piorando. desesperado até um ponto que ele não consegue mais atender às vontades do livro e ele é sugado. Ele esquece do que já foi. É o que faz sentido com o que o Ciléu falou. É um livro que é cobiçado por arcanistas mais gananciosos, né? Porque eles querem muito poder, então, teoricamente, eles vão fazer de tudo para ter esse poder. Mesmo que seja consumir outros arcanistas no processo, entendeu? Cara, isso dá uma aventura muito foda, hein, velho? Não, dá Muito pra fazer um maneiro. plot todo na aventura. Todo na Baseado aventura, nessa criatura. exatamente. Players podem se tornar vilões com esse livro, hein? Arcanistas podem passar pro outro lado. Gostei, Tá, curti, mas hein? a gente Ó, não. então, só para deixa eu dar um ponto aqui, porque senão a gente vai ficar circulando e a gente não vai seguir os passos. Sim. Eu sou o chato aqui do trio aqui, tá? Então a gente já passou pelo passo zero que tá na revista, falando de conceito e de nome, tá? O tipo e o tamanho dele, a gente já definiu, né? Ele é um construto e ele é tamanho pequeno. O segundo passo é o nível de desafio dele. Passo 2. Vamos lá. Qual é o nível de desafio desse monstro? Então, aí é que tá. Porque eu penso assim, o mestre ele pode usar esse livro zerado, teoricamente, tipo assim, criar uma aventura ali desde do nível 1, que eu acho que seria a proposta menos interessante, né? Mas ele pode ser pego ali no meio do caminho, entendeu? Tipo, um nível veterano mesmo, um ND veterano, acho que é mais interessante, porque um arcanista, né, teoricamente, ganancioso encontra esse livro, e aí, cara, ele se torna ameaça junto com o livro, entendeu? Eu acho que ele deveria ser um veterano de 10º nível, justamente por ele ser uma criatura que é um impeditivo grande para quem é fraco de se livrar dele. E ele é um amplificador para quem é um pouco mais avançado em níveis. Beleza, então vamos Sim, botar. sim. Eu acho que um veterano com quase pezinho ali no campeão é uma boa. Então ND10. Acho ND10 uma boa. ND10. Show. Beleza. Livro dos Esquecidos, ND10. Vamos seguir aqui dentro dos passos, porque eu sou o cara dos passos. Tá. O passo 3 é quais são as estatísticas de combate dele. As crianças crescem tão rápido, já deve Beleza? ND10. Não entendi. O Ciléu escreveu: minhas crianças crescem tão rápido, já tem ND10. Já começa na maldade suprema.
Então vamos lá para os parâmetros dele. Como um veterano de nível 10, ele tem eu não diria que ele tem um bônus de ataque aqui, porque ele não ataca, né? Não, É um conjurador. exatamente. O dano médio dele tem que ser de 80, né? Que ele quiser contra as pessoas, né? A defesa dele, eu acho que a gente vai poder trabalhar, porque indica que é 36, defesa dessa criatura. A resistência dela forte, a resistência média, a resistência fraca dela é 22, 16 e 11. Então, vamos começar pelas resistências? Beleza. A forte é É vontade. Porque é justamente vontade contra a vontade ali, né? Dela contra o arcanista. E a segunda tem que ser o fortitude, pra ela ter uma resistência física, né? O material tem que ser resistente. Sim, sim. Tipo um reflexo, porque Sim, então é 16. ela tem um voo meio que lento, né? Então ela teria um voo lento, então. Ela não seria. Show de bola. Ela mais flutua do que de fato tá voando, né? Ela fica meio orbitando o arcanista. Se ela assim ela desejar. Tá. Caraca, o Jack Sullivan deu uma ideia interessante, hein? De, tipo Se o arcanista fosse obrigado a enfrentar a criatura de dentro do livro, se livrar por completo do controle. E a criatura será tão mais forte quanto o arcanista a alimentou. Tipo assim, isso daí já, claro, é uma coisa que a gente pode pensar mais pra frente, tal, na ideia da aventura. Mas a forma real da criatura não ser o livro, tá ligado? Dentro da mente do arcanista, seria aquela forma, né, demoníaca, ou seja, o que for, entendeu? Tipo assim, pra sair desse controle mental. Mas isso daí a gente pode trabalhar com calma depois, entendeu? Mas a ideia é interessante, eu gostei. Eu acho que inclusive a gente dá para fazer esse livro em iniciante, veterano, campeão e lenda. Sim, mas é o que eu falei, cara. Dependendo da aventura que for construída, se a aventura for em torno só do livro, esse livro ele é um livro zerado, ele não tem magias escritas, tá ligado? Então o primeiro arcanista que encontrar é que vai ser o primeiro dominado, e ele que vai ajudar a escrever esse livro, entendeu? Show. Vamos lá, então. Pontos de vida dele, vamos manter 400 pontos de vida? Não, cara, acho que... Eu acho que é muito por um livro, cara. Mas... Eu acho... então. Eu acho... Ele é... Pode falar. Eu acho que ele tinha que ter uma defesa 2 patamares abaixo, para representar como se fossem proteções mágicas, entendeu? 33, então, defesa. E ele tinha que ter um PV abaixo, nunca assim, tipo um GND 5. Só que ele tivesse uma RD naturalmente alta, porque ele seria feito de um material mágico especial. Ele não é qualquer livro. Beleza. Então, 200 pontos de vida. 33 de defesa? Isso. Tá, então eu vou abrir aqui o livro do T20. Eu vou na parte de materiais aqui pra gente dar uma olhadinha aqui legal. Cara, e se ele fosse feito de um couro de uma criatura mágica poderosa? Foi o que eu falei lá no começo. Eu imaginei que o couro que permeia ele poderia ser de um demônio mesmo, entendeu? Algo do gênero, assim, uma parada bem forte. Ou de um dragão. Também? Pode ser. Uma outra criatura mágica bem poderosa. Aí ele poderia ter o mesmo ND da criatura. Materiais especiais. Aço rubi. Adamante, gelo eterno, mitral. Matéria vermelha. Madeira de Tolon. Matéria vermelha, Eu acho... cara, imagina. Tormento. Não, chega. As terras de Tolon produzem um tipo de madeira negra, dura, como ferro das melhores forjas. Habilidades ativadas ao
fazer um ataque tem o seu custo de PM reduzido em 1. Escudo de madeira de tolo. Cara, a capa desse livro poderia ser de madeira de Tolon. Cara, assim, visualmente eu não acho interessante, entendeu? Eu acho que tinha que ser um couro. Um couro, uma parada assim pra simbolizar mesmo a pele de alguma coisa, entendeu? Mas é só a Talvez seja o minha couro do concepção. próprio demônio que seja essa entidade que o Jack Sullivan sugeriu. Exatamente, é o que eu tava pensando também, entendeu? E- A forma Porque real do talvez livro. o livro dos esquecidos seja, na verdade, uma entidade maligna no plano de Wina, talvez. Tô viajando aqui, gente. Pode ser uma ideia. Plano de Wina, uma criatura, um demônio no plano de Wina que se alimenta de magia, já que faz sentido dizer que seja no plano mágico. E ele ser essa criatura que se alimenta, né, de magia, então, tipo assim, talvez ele tinha, para ele ser destruído completamente, ele tinha que ser obliterado por completo, mas não. Alguém achou uma boa ideia, em vez de destruir o corpo da criatura e destruir o demônio de uma vez, pegar o couro e fazer um livro. Algum arcanista maldito, né? Como sempre. Eu acho que faz muito sentido ele ser ligado à Wina, porque Wina, ela canaliza qualquer tipo de energia, então ela pode Eu não me lembro, claramente mas em canalizar Tormenta tem uma energia separação negativa. entre demônios e diabos que nem D&D? Sim, tem. Tem sim. A mesma separação. Eu só não lembro qual o nome de cada casta é. Tipo assim, que no D&D eles não são chamados de demônios e diabos, eles são chamados de outras coisas, né? Mas existe sim. Tem Tiflin, tem vários. Em D&D tem outros nomes mesmo. Assim, os mais conhecidos, assim, o mais assim, conhecido porque a galera pirou na Rainha dos Demônios, né? Que é na Mastu, né? Mas existe o Abaddon, que é o rei dos diabos. Bom, vamos lá. Vamos seguindo também com a parte Cara, da se construção dele. a ideia é ser uma criatura que corrompe, então ele seria mais um diabo do que um demônio. O demônio destrói, o diabo corrompe. Faz sentido. Então vamos dar um RD, uma resistência a dano pro livro? De quanto? RD 10, tá bom? RD 15. Se fosse 15? fácil de destruir esse livro, já teriam feito. Acho RD 10 alto pra cacete. Pô, cara, mas a gente tá falando de uma parada extraplanar, né, cara? Porque Então. ele já não tem um PV baixo, cara. Tem que compensar, pra equilibrar, né? Então, pro próximo tópico, ataques. Ele vai fazer algum tipo de Eu acho ataque? que ele não tem. É que na prévia do que saiu, na edição. Acho que foi na edição 179 da DB. São alguns livros de Aslot. E eu reparei que as criaturas mágicas, elas são. Elas não têm um ataque físico, mas tipo, elas têm tipo, as magias bem setadas. Eu acho que a magia padrão dessa criatura podia ser ou um raio de enfraquecimento ou uma adaga mental. Já que ela afeta a mente do indivíduo. Como todo arcanista praticamente tem um raio um raio arcano, eu acho que seria um raio arcano. Acho que ele deveria ter um ataque padrão Beleza, raio um raio arcano. arcano. Imagina um diabo forte que ele ia sacanear um diabo menor e transformou num livro. Sua capa seria literalmente feita do couro desse diabo. O livro, nessa situação humilhante, desesperado para reconquistar seu poder, e o corpo original invade a mente fraca. Já temos o background. Seduz facilmente. Caraca, hein? Não, exatamente essa parada. Aí a gente pode fazer talvez até uma ficha, cara, desse diabo na mente, né? Quando um cara ele entende que está sendo dominado por esse livro, ele faz um combate mental com essa criatura.
Show. Já tem um. Pra mim tá perfeito. Eu acho que tem que ter uma aventura baseada nesse livro. A gente pode fazer um one shot baseado nesse livro e convida o Ciléu 001 pra jogar, pra ele Porra, sofrer na com mão do Eu doutor tô que querendo. ele Não, eu sugeriu. quero que ele mexa isso pra gente. Ah, o Igor, bota ali, defesa 36, aí do ladinho você bota RD 15. Ponto de vida ficou 200, né? Ele não vai ter mana, né? Porque ele vai Uhum. drenar essa mana da pessoa que tá congelando. Ou ele vai. Eu acho que ele deveria dobrar o mana do arcanista. Dobra o mana atual, não o total, tá? Bota. Por exemplo, se o arcanista já queimou mana pra caramba, ele só vai pegar um arcanista enfraquecido. Entendi. Ele vai ter mana, então? Tá, agora vamos. Coloca no mana aí, dobra o mana atual do arcanista que ele dominado. E o ataque dele bota raio arcano. No nível 10 você pode conjurar magia de até o quê? De terceiro círculo? Terceiro. Acho que é a partir do 12º que é quarto círculo. Então ele vai ter 3. São o quê? 3d6, né? Não, 3d4? Não lembro. No nono nível, o arcanista pega magia de terceiro círculo. Então, o raio arcano dele pode ser de 3 dados, né? 3 dados. 3d8? São. É Não, acho que 3d8? 3d8 é quando você tem Ou raio 3d6? poderoso. Ah, tá. Então é 3d6. 3d6 mais 5. 3d6 mais 10, né? Não, mais 5. Mais 5? Ou mais 10. Deixa eu ler aqui o raio arcano. Você pode gastar uma ação padrão para disparar um raio de alvo, um D6 pontos de dano de essência. Esse dano aumenta em mais um D6 para cada círculo de magia acima que você puder lançar. O alvo pode fazer um teste de reflexo para reduzir o dano à metade. Ele só fala 3d6, mais nada. No caso, agora que eu lembrei, a Mabe ela tinha mais 5 porque ela tinha aquele arcano de batalha. Ah, então Ah, só sim. 3d6, né? A gente pode dar arcano, a gente pode dar 3d6 arcano de de batalha dano. pra ele. Ou pode dar raio poderoso para ele ter um D8. Para ser D8. Então substituir raio arcano por raio poderoso. Bota raio poderoso. Bota É, raio. mesmo. Raio poderoso Pode falar. bota 3d8 mais 5. Isso. A gente vai considerar que a criatura já tem esses poderes. E o reflexo é o ND do nível, né? Vai ser 30, né? Sim. 30 reduz a metade do dano. Parece um bom dano. Ele vai ter algum controle mental como Ele vai poder? ter as magias dele. Sim. Magias próprias do livro, que independente do arcanista ter segurando, ele sempre tem essas magias. Vamos dar mais alguma habilidade a ele? Ó, a primeira habilidade é magia. Magia. Beleza. Depois eu faço uns combinhos ali de magias. Você quer alguma magia específica? Você acha que ele deveria ter uma magia específica? Ó, ele tá dando opções de poder. Ó, roubar o ataque. Roubar ao Roubar ao toque. toque. Vamos dar uma olhada que a gente pode trabalhar esse poder. Tem uma habilidade do próprio arcanista chamado, acho que. Não sei se é do arcanista ou do ladino, que é o trapaceiro. Deixa eu ver aqui. Acho que é do ladino isso. Uma habilidade semelhante a isso. A gente pode fazer uma versão mais overpower. Porque limite quem tem é município, não a gente.
Aqui, ladrão arcano, ó. Quando você causa um dano de um ataque furtivo, você pode fazer. Você pode. Peraí. Quando causa um dano com ataque furtivo em uma criatura capaz de lançar magia, você pode roubar uma magia que ela já tenha visto ela lançar. Você precisa pagar um ponto. O pré-requisito, em vez de ser um ataque furtivo, a pessoa está tocando ou sendo tocada pelo arcanista que está sendo possuído. Foi como ele falou, ele segura o livro em uma das mãos, e aí com a outra mão ele vai e tenta tocar na pessoa. Ele tá criando esse vínculo, entendeu? O arcanista é como se fosse uma passagem ali, né? Eu tô olhando aqui, a gente pode usar isso como uma manobra de combate livre. Quando a criatura acerta um ataque, né, corpo a corpo, pode fazer uma manobra de combate, agarrar, derrubar, desarmar, qualquer coisa do tipo, para executar isso. Né? A agarrar recebe um bônus adicional de +2 ou +5. A gente pode fazer uma manobra como se fosse uma manobra de combate que treina a magia. Pode ser. Tipo assim, a gente pode botar assim, o hospedeiro faz uma manobra, se ele passar, o livro drena uma magia. Se agarrar, no caso, e manter-se agarrado. Não, só o simples fato do agarrar, né? Tipo, é claro, tipo, se a criatura a pessoa que está resistindo ao agarrão dele, ela passar no teste no combate contra essa pessoa, ela vai perder vai perder a magia. E aí, tipo, se ela se manter agarrada, aí ela vai puxar todas as magias ou vai puxar só uma magia por vez? Não, então, ele tá explicando ali, ó. Não li tudo. Aí, na verdade, ele dividiu, né? Ele botou o primeiro poder de roubar, só que aí no poder 2, se um player pegar, ele pode escolher 3 magias de um círculo X para usar. Se for um NPC, jogue 3d6 para definir entre essas 6 opções. Aí a gente escolhe aqui. Então é como se fosse aleatório, né? Eu poder roubar o toque. Mas eu. Procura uma magia. Não. E não poderá usá-la até que o usuário a possua. Pode ser algo parecido. Eu tô anotando aqui as ideias dele aqui. Eu acho que esse poder 3 aqui seria. Se após um dia o usuário não tiver roubado X, sendo que X igual ao número de dias que o usuário está em posse do livro, ele deve fazer um teste de vontade com a TD do monstro. Se não passar, leva dano a definir. Eu acho que isso aqui pode ser uma restrição que entre, ao invés de a gente botar isso como um poder, colocar como uma condição para ele manter a sanidade com essa criatura dominando a mente dele. E combate ali. Então, se ele não conseguir roubar, ele ficar, né, preso nessa situação. Então, isso aqui a gente poderia mudar isso aqui, ao invés de um poder, botar como uma restrição para tanto uma forma de ele combater, ficar preso com essa criatura, ou uma forma dele ter mais sede, né, por mais roubo de magia. O poder 1 aqui, ok, concordo, ficou legal. Poder 2, se o player pegar, ele pode escolher 3 magias de círculo para usar. E se for um NPC, joga 3d6 para definir. Olha, eu acho que as magias que estiverem escritas no livro, elas vão ser usadas. Exatamente, entendeu? Aí depende do nível que o livro vai estar, né? Na campanha ali que o mestre está fazendo.
Exatamente. Então, se a gente definiu que o livro vai ter, sei lá, tipo, 8 magias, essas magias vão ser usadas independente se o arcanista já tem essas magias ou não. Vamos supor que ele é um arcanista que não tem a magia que está lá escrito, mas ele já tem, ou ele tem todas as magias. Ou ele tem magias que não tem no livro. Essas magias que ele tem já vão passar para o livro. Vai alimentar o livro. E as magias que ele não tem, tá no livro, ele também vai poder utilizar, mas ele não aprende elas. Ele usa porque está com o livro na mão. Se ele quiser comprar depois, aí é outra história. E como o livro tá dando um dobro de PMs pra ele, no caso, ele vai ter acesso a amplificadores que normalmente ele não conseguiria fazer. Exatamente. Ele levantou um ponto ali. Então, mas eu acho que se todo NPC tiver as mesmas magias, vai ficar chato e repetitivo, sabe? Aí em jogos diferentes terão magias diferentes. Não, mas eu acho que isso aí o próprio mestre pode decidir, né? A ficha tem Tipo. que ter uma sugestão. A gente pode dar uma sugestão. Pode ser sugestão de magias e tal. Não precisa ser Depois dá sempre uma olhadinha Depois tu dá uma olhadinha nas mesas que tem aí, ou através do YouTube, ou através do coisa, com a Mab. A Mab não, desculpa. A Mole. Mab não tá. A Molly, ela usa umas magias muito loucas. Infelizmente, essa mesa ainda não está sendo transmitida. Quando essa mesa eu vou. Mas o que ele quis dizer é que assim, a gente tem uma arcanista, uma feiticeira, né? Que ela usa algumas magias, cara, que se você olhar e ler a descrição, você fala, pô, nunca vou pegar essa magia, não vai servir pra nada. Pô, ela atrapalha a vida do mestre de maneira maravilhosa, com magias que ninguém dá valor. Nem usa. Exatamente. Nem usa. Ela quebra completamente o padrão. Ela no chat agora há pouco, Letícia. A Letícia, exatamente. Que joga com a Molly no Luminari. Aliás, dá uma força lá e se inscreve no YouTube pra ver os cortes que estão bem engraçados. Qual foi a vítima de hoje? A vítima de hoje foi o Rafa. Bom, eu ainda não vi o corte de hoje. São 7 horas, quero ver. ver. Que a gente começou a live. Ele subiu na hora que a gente entrou na live. Exatamente. Tá, gente, vamos lá. Vamos lá. Próximo passo. Vamos botar mais então, mais uma habilidade? Como ele é um livro. Ele é ND3, ele tem que ter 3 habilidades principais. Ele é um veterano, tem que ter 3 habilidades. Como eu acho que ele é veterano, ele tem que ter 3 habilidades principais. Não é uma imposição, mas tem que. Então eu tô pensando em 3 poderes além da magia. Um deles é o roubo da magia, que a gente pensou, né? Outro é a possessão. Sim. Que é pra criar o vínculo com o arcanista, né? A gente pode botar pacto arcano, né? Ou dependência uma arcana. Boa. As duas são boas. Onde você tá vendo isso, pô? Não, eu estou da minha cabeça. Vozes da minha cabeça estão dando ideias. Ah, tá. Eu não tenho tanta ideia assim, porra, não. Então, essa ideia, a terceira ideia, eu acho que já entra no lance do pacto, entendeu? Porque vai causar a dependência, o pacto, enfim, que vai causar justamente essa coisa do usuário, né, ter que fazer o teste de vontade. Aí se ele não passar, né, ele vai tomando esse dano aí, que, ao meu ver, eu acho que teria que ser ou na mana, ou de repente na inteligência, dependendo do tipo de arcanista que for. Tem que ser, eu acho, um dano permanente, né? Achei um poder aqui muito interessante. Ele tem aqui o cura acelerada. E se a gente fizesse uma versão do cura acelerada para mana? O arcanista que está sob o domínio dele, ele cura, ele recupera mana mais rápido. Meus deuses. Mas isso tem que cobrar um preço alto, que aí entra justamente nisso que o Ciléu tá falando. Isso vai ficar totalmente fora do controle.
A ideia de. E se a gente fizesse A uma versão. ideia, cara, é que ele seja um Del Rey, entendeu? Um Del Rey de mana, entendeu? Ele fica, mano, ao mesmo tempo que ele tá amplificando o ganho da mana, ele tá exigindo, entendeu? Exato. Mais. Só para te responder o Ciléu aqui, é que na verdade o Marcos ele teve a ideia. Não, ele tá, quer dizer, eu não sei se ele tá perguntando do lance das regras dos monstros ou da magia que você falou. Que ele olhou cura acelerada lá e tentou fazer uma versão de mana, entendeu? Mas aí vai ficar muito, muito forte, entendeu? Eu acho que a dependência ele não pode dar mana. Sabe por quê, Marcos? Porque ele já duplica a mana do usuário lá quando a gente colocou. Ele não pode recuperar a mana. Ele tem que tirar a mana. Ele tem que causar dano na mana. Então a gente faz isso. Ao invés dele fazer a cura acelerada, ele consome permanentemente mana É. daquele Então, arcanista. isso aí estaria dentro da ideia de poder 3 que ele deu. Que seria a dependência de Só mana. para responder aqui o Ciel, a Dragão Brasil, ela é uma revista de financiamento coletivo recorrente. Você faz o Apoia-se da Dragão Brasil e você ganha todo mês, né? A revista vigente, você apoia pela primeira vez, você vai ganhar que está vigente agora e mais que vai sair na próxima. Aí depois é só você continuar apoiando que você vai receber uma nova edição. Infelizmente, é uma edição passada, né? Do 180. Acho que quem conseguia. Não sei, Marcos, não sei se vocês podem me ajudar nessa, mas se apoiar com o conselheiro, você tem acesso aos anteriores? Ou não? Não. Não? Você acho que a 180 ainda tem acesso Agora, né? agora. Quem começa a apoiar a Dragão Brasil, aí tem lá as edições que estão vigentes. Eles normalmente deixam 2 ou 3 edições anteriores, você até tem acesso. Então, no caso, a 180 ainda está em acesso. Mas você pode fazer uma compra específica de uma Dragão Brasil anterior que você ainda não Mas pegou. só Então você quando. pode. Ah, não, eu quero Só, essa aqui mas ele tem um específica. delay, leva um tempinho para aparecer lá no site para comprar. Mas consegue. A 180, acho que se você apoiar hoje a Dragão Brasil, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui para conferir. Mas você consegue fazer o download dela sim. Ah, tá abrindo aqui, tá? Só um segundinho. Depois a gente podia mandar um e-mail para Jambô se a gente pode liberar as regras mesmo. Só o texto, né, ocorrido, sem a diagramação e tudo mais. Aqui, ó. Ah, elas estão disponíveis ainda lá no site da Dragão Brasil, Cara, mas tá? No Apoia-se. Normalmente dá para fazer o download das que estão a na gente não tá te página. garantindo. Tá A gente disponível não tá te até. garantindo, porque às vezes sim, às vezes não. Isso É, é bem relativo. Mas é. é. Mas assim, se esperar um tempinho, em breve vai coisa. Porque essas regras só ainda estão em testes, né? Elas podem sofrer alterações, mas elas são uma prévia do que será uma ameaça de Arton, que é o livro que vai ser o bestiário do Tormenta 20. Quem apoiou a revista na essa edição do 180 já ganhou essas regras. Então por isso que não só nossa stream, como outras aí estão fazendo já alguns monstrinhos, meio brincando, meio testando essas regras aí. Ah, Eu não sei se ele voltando escutou a aqui para gente. as ameaças. Voltando aqui para as ameaças. Para ameaça. Ele vai ter algum tipo de imunidade? Imunidade? Acho. Eu pensei em ter alguma tipo, imunidade de controle da mente ou algo do gênero. Acho que ele devia ter imunidade de construto normal, né, cara? Hum,
Resistência à magia. Resistência à magia? É uma boa, pode ser. Ela, ela naturalmente ela ganha aí, ó. Lendo aqui a É, regra, né, de resistência à magia. porque se A ele criatura ficar recebe um. vulnerável a dissipar magia, acabou o livro, né? É. A criatura recebe um bônus de teste de resistência contra habilidades mágicas. Por exemplo, uma criatura com resistência à magia +2 recebe um bônus de +2 de teste de fortitude, reflexo ou vontade contra habilidades mágicas, inclusive magias. O valor padrão de resistência à magia +2, mas criaturas particularmente resistentes podem ter um bônus de +5. Ela acaba tendo um bônus de +5, pode ser? Contra a resistência mágica? Pode ser. Acho boa. Quer que eu te mande o texto, Igor? Ou você tem aí? Do Regra de Monstros? Sim. Tem aqui. Resistência à magia. Vamos botar um sopro nele? Porra. Então, o poder 2 fica definido então que é a... Resistência à magia? Não, que é... Na verdade, a gente está unindo a ideia que o Siléu deu lá do poder 3 com o que o Paulo falou, da questão da dependência. Né? E rola o lance da vontade e tal. Então seria uma dependência arcana, o poder 2. E o poder 3 pode ser essa resistência, cara. Pode ser? Você pegou a descrição do que é o poder 3 que ele tinha colocado? Sim, tá aqui. Eu consegui copiar aqui agora. Se após um dia o usuário não tiver roubado X magias, sendo X igual ao número de dias em que o usuário está em posse do livro, ele deve fazer um teste de vontade, entendeu? Então, assim, já entra essa questão, né? Ele tem a dependência, porque cada vez mais ele vai querer usar, e se ele não alimentar o livro, ele vai ter que fazer teste de vontade, e cada vez vai ficando mais difícil. Beleza. Uhum. Eu vou escrever Se dependência. Se ele não alimenta o livro com uma magia diferente, então ele paga com um ponto de PM permanente? Isso aí. Se ele falhar no teste da vontade, eu acho que ele paga com ponto de PM. Beleza, gostei assim. Eu vou escrever Fica uma dependência mecânica arcana. boa. Tá. E aí vou colocar a descrição que o Siléu escreveu aqui. Lá. O livro pode apresentar ser algo que possa ser controlado para que organistas de alta inteligência e baixa sabedoria busquem ele. Então o livro poderia dar mana acelerada, mas o usuário poderia perder em vida ou em atributos que não sejam inteligência e ir definhando enquanto usa o livro. É por isso que ele tem que pagar em PM, ou Siléu, porque ele vai perder, se ele não alimenta o livro, ele perde PM permanente. Ele acaba ficando. Ele tem que alimentar o livro de alguma forma. Ou ele dá uma magia nova, ou ele dá uma magia. Ou ele paga com pontos de PM permanente. Ele pediu para mudar ali que não poderá usar até que o usuário tenha usado. Ele vai ter alguma perícia, Cara, eu esse acho que livro? não. Eu acho que não. Eu acho que. Bom, não sei. Tem, De pô, ele tem que repente. ter experiência de influência mental, né? Enganação, verdade. Tem que ter Tem que sim. ter um misticismo. Sim, sim, verdade. Faz sentido até porque é uma consciência É. de um diabo, né? Geração.
Vou botar diplomacia, enganação. Pode dar intuição e misticismo. Fora os reflexos, né? Diplomacia, enganação, intuição. Tá. Ele vai ter 20 de carisma, 20 de inteligência. Constituição vai ser zerada. Sabedoria, ele tem que ter uma sabedoria também, né? 18. Cara, Sabedoria eu acho que ele podia ter 18. mais ainda. Acho que a inteligência dele podia ser uns 25. Então, na verdade, isso seria as resistências, Léo. É a mais baixa dele, mas teoricamente ele flutua, entendeu? Ele se desloca, o voo dele é bem lento. Ele fica orbitando, enquanto está sendo usado, ele fica orbitando. O estilo Black Clover, já viu Black Clover? Sim, ele pode ficar na mão do usuário ou O ele Grimório pode fica. flutuar, exatamente. Então, for 0, destreza 0. Não, Constituição 0. Ele só vai ter as mentais, então. Inteligência, Isso. sabedoria e carisma, é isso? Isso. Vai ser 20 mesmo a inteligência e o carisma? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais alto, hein? A inteligência pode ser mais alto. Mas eu acho que 25, Paulo. 25 não, acho que o 22. Fecha em 22. Porque aí é um bônus também fudido com inteligência 25, né? E o tesouro dessa. O tesouro é ele mesmo, né? Ele não bota nenhum. Então, ele. Ele já é Na verdade, eu acho que ele pode ser, uma vez que derrotado, o couro, tudo isso dele pode ser item Não, para cara, alquimista. o couro dele que Eu tirou acho essa que merda eu toda. acho que quando ele é destruído, se ele for derrotado, eu acho que ele tinha que evaporar. Acho, É tipo, eu acho que ele pode. Eu acho que ele poderia ser um item assim, como com a criatura planar. Agora tô na dúvida, já que é um demônio, ele é um construto ou um planar? aí você tocou num ponto interessante, né? Se ele for um construto, ele deixou de ser uma criatura planar, porque utilizaram parte desse corpo dessa criatura planar para Sim. construir ele. Não, Então, ele como livro é um construto, mas a essência real dele, ele é um nativo de outro plano, de outra existência. Mas a Então gente. aí o livro, ele destruído, o livro manteria a essência que o sumiria para um outro plano. Exatamente. Eu acho que. Cara, dá eu uma acho que, tipo assim, eu acho magia. que ele não deveria ter, porque, tipo, cara, ele. Nada de bom vem de um diabo de demônio, cara. Ele tem que ser obliterado. Não tem. Exatamente. Acho que ele não deveria ser um tesouro. Ele deveria ser algo a ser aniquilado, destruído. Mas tipo, poderia não dar nenhuma essência mágica, né, do gênero? Cara, por exemplo, o que ele poderia acontecer quando ele for destruído e ele se desfizer, o pó poderia ser um pó, uma Você pegar uma essência, essência entendeu? Como abissal, você tá beleza. falando. Pode ser uma essência abissal. Exato. Pode estar aí, ó. Algo assim, um tesouro de Exatamente. uma essência abissal. Uhum. O tesouro é estresse pós-traumático. Excelente. Faz sentido. Caraca, eu acho que essa foi a criatura mais complexa que a gente criou aqui no Covil. Ideia maravilhosa esse, Léo. Então temos nosso monstro? Temos o nosso monstro. O livro dos esquecidos. Esquecidos. Agora eu tô fudido pra fazer essa ficha aí.
Vai ficar bom, vai dar bom. Cara, ficou Excelente. excelente. Eu adorei também. Bem, Quem for bom de desenho, quiser fazer uma arte, mandar pra gente, vai ser vou legal. agradecer demais. Não, nós que agradecemos. Não, nós que agradecemos. Essa interação foi maravilhosa. A ideia, porra. O objetivo do Covil é justamente esse. Aí, Que a gente possa fazer alguma coisa trazendo as ideias, fazendo com que as coisas fluam aqui junto com a gente. Vai ser muito bom. Exatamente. Obrigado mesmo. bem, então, já agradamos Megalock com mais uma criatura conhecida. Aliás, não sei se qual deus que eu agradei com o livro dos esquecidos. O bagulho vai estar tenso. Mas foi prazeroso, assim, gostei. Foi bem proveitoso esse episódio. É essa a pegada que a gente quer mesmo. Vocês interajam, vocês dão contribuições também. Não só aceitam. Pode, assim, votem nas nossas opções também, mas se puderem contribuir também, de boa. A gente está sempre ouvidos aqui. Mas, assim, já que acabamos com mais uma invocação do mal aí, dos planos de chacina. Literalmente. Vamos então às nossas despedidas finais. Igor. Saudação final. Cara, eu queria dizer que esse episódio foi um dos que eu mais gostei. Eu não me sinto culpado por nada de ter criado ou dado a ideia de algo que vai obliterar os jogadores. Dessa vez a responsabilidade está totalmente na mão do chat. Léo, obrigado por tirar esse peso pra minha consciência ficar tranquila na hora de dormir. E, cara, adorei esse episódio. Esse é o objetivo do Covil. Não é só a gente chegar aqui, né, e dar ideia. É vocês interagirem com a gente, entendeu? Darem ideias, ajudarem a votar, ajudarem a criar. Quando a gente pensou nesse programa, né, foi justamente para isso. Então, assim, cara, muito obrigado. Hoje foi maravilhoso. Eu não sei Marcos e o Paulo, mas eu estou me sentindo muito realizado com o episódio de hoje. Não tenho dúvida. Também gostei bastante. Gente, muito obrigado. Léo, agradeço profundamente. Lembrando aqui que eu digitei aqui no chat, mas lembrando para todo mundo que utiliza, que é assinante do nosso canal, utilizando exclamação conteúdo, né? Quem for subscrito do nosso canal, utilizando exclamação conteúdo, você pega esse material que foi disponibilizado, tá? Que a gente cria aqui, tem tokens, tem fichas, tem mais o que lá no link, Paulo? Para usar nas aventuras. Mapas. Tem várias coisas que a gente está fazendo. As aventuras que estamos escrevendo. E vão ter mais materiais. Então fiquem à vontade, utilizem bastante. Talvez a frequência desse Covil dos Monstros mude. A gente vai tomar umas decisões para agora, depois de fechar essa live. Mas a gente está pensando em remodelar, criar uma espécie de podcast, alguma coisa assim do gênero, e a gente vai... Mas antes de sair as decisões, a gente manda lá nas redes sociais para falar para vocês, tá? A gente agradece bastante. Sempre que estiver disponível, participa. Aos domingos à noite, sempre tem as nossas lives de jogos, né? É intercalado de 15 em 15 dias. A mesa Mundo Aleatório e a mesa Luminari. Então, exato. São os materiais que nós estamos disponibilizando lá também. E só para minhas considerações finais, porque eu estou falando várias coisas aqui ao mesmo tempo, assim, nos sigam nas redes sociais, nos apoiem da forma que vocês puderem, divulguem bastante o nosso canal, a gente gosta muito de participar com vocês, de trazer esse material para vocês. Então, se a gente conseguir fazer ainda mais material, vai ser perfeito, porque a gente alimenta os jogos de vocês, alimenta a mesa de vocês e também produz material para divertir e irmos assistindo aqui. Exato. De qualquer forma, muito obrigado, boa noite para todos e eu espero que eu utilize esse livro quanto antes para acabar com a vida do Igor. Eu sou feiticeiro analfabeto, cara, não sei ler não.
Tá bom. E é isso, senhor, assim, bem, estou feliz demais que a gente conseguiu criar mais uma criatura insanamente destrutiva, né, o que vai trazer bastante traumas, bastante desafios. E, bem, o Megalock ficará satisfeito com as criações que tem aqui. Muito obrigado a todos. Corroboro com os amigos que falaram, né? Assim, nos sigam nas redes sociais, assim, colaborem com o Prime, com a inscrição, com o Pix, com o Bits, o que puderem, mas principalmente colaborem divulgando a gente, tipo assim, espalhando a palavra de Megalock para a criação e venham nos assistir ao vivo, né? Vão vir domingo me ver sofrer, tirando as piores rolagens possíveis com o cavaleiro mais incompetente de Naumacar. É isso É aí, isso meus aí. amigos. Hein? Um urro, o carregamento dentro do seu coração e até mais. Tchau. Valeu, Valeu. Tchau, galera. tchau. Boa noite. Valeu.